episódio de hoje do programa Pioneiros, você vai conferir a parte da história de Salviano Guimarães voltada para a política. Ele foi o primeiro presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e enfrentou os desafios de iniciar os trabalhos do zero na Casa do Povo. Saiba como foi a elaboração da conhecida Lei Orgânica do Distrito Federal e tudo sobre a chegada dos primeiros deputados e servidores da Câmara Legislativa. A gente participou na época de uma série de ações para a criação e dar autonomia política ao Distrito Federal. Na realidade, na estrutura, vamos dizer, administrativa, política do governo, o Distrito Federal era um território, como é, pertencente à União e, portanto, sediaria o governo, a sede do governo federal. E não teria representação política, não é? Bom, mas aí foi criado, já na época do Juscelino, a Prefeitura do Distrito Federal, né? Ao criar a Prefeitura do Distrito Federal, deu-se ao Distrito Federal um status político, embora ligado ao governo federal, ao presidente da República, que indicava e nomeava o prefeito do Distrito Federal. Essa prefeitura foi sendo ocupada por vários brasileiros, e daqui de Brasília e até de outros estados, né? Mas a coisa evoluiu porque, num determinado momento, a população começou a reivindicar a indicação do prefeito, não é? Porque vinha um presidente do Rio Grande do Sul, como foi o Médici, aí indicavam uma pessoa do Rio Grande do Sul. Veio o Costa Silva, esse indicou até um candango, que era o Vadijô, para ser prefeito, né? Mas veio um outro, indicou o Elmo Cerejo, da Bahia. Isso, de uma certa maneira, não agradava a população. A população queria ter um prefeito com a qual ela se identificasse, que soubesse quem era. E mais do que isso, um prefeito que conhecesse o Distrito Federal, né? A gente sabe que alguns pisaram aqui pela primeira vez depois da indicação, não sabiam nada. Deste processo, ele coincide com um processo de reivindicação das eleições gerais no país, né? Então vem o voto direto para presidente da República, todas aquelas campanhas, né? E dentro desse processo de reivindicação das campanhas, vamos dizer, pela eleição direta, né? Diretas já, essa coisa toda, já havia por parte dos militares um compromisso que começou com o Geisel e passou para o seu sucessor de fazer abertura política, né? Então, o presidente Figueiredo propôs abertura política no Distrito Federal, já que quem legislava para o Distrito Federal era uma comissão especial do Senado Federal, né? Mas começou esse processo que coincidiu com o processo no Brasil inteiro pela volta às eleições diretas. Neste momento, e um pouco antes, eu me lembro, a gente fazia parte de muitos movimentos defendendo essa tese. Nós começamos a reivindicar que não fosse só a eleição do governador do Distrito Federal, né? Esse era, vamos dizer, um desejo central, maior. Nós queríamos também que tivesse uma Câmara Legislativa, uma Assembleia, enfim, uma representação legislativa do Distrito Federal. E aí, na abertura política, na Constituição de 88, nós conseguimos, através dos deputados e senadores
já eleitos dentro do processo de abertura, que então propusesse na Constituição a criação da Câmara Legislativa e a eleição do governador do Distrito Federal. Diferentemente do que aconteceu nos outros estados, o Distrito Federal, que não tinha nenhuma representação, conquistou esse direito. Conquistou através da Constituição Federal, que determinou que em 1990 seria feita a primeira eleição para governador e para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por que Câmara Legislativa? Já que nos estados você tem a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores, aliás, que eram dos vereadores, representantes do município, né? Então você tinha... E a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa nos estados é a representação estadual de todos os municípios que constituíam o estado, né? Então você tem estado de Goiás, tem não sei quantos municípios, então o povo elegia o governador e os deputados estaduais. E elegiam o prefeito e o vereador, né? Então aqui nós não temos essa figura institucionalizada, porque nós não temos prefeitura. A Constituição veda a divisão do Distrito Federal em prefeituras, né? Aí o que nós temos são as administrações regionais, cujos titulares, administradores, são nomeados pelo governador, né? Bom, então o que acontece? Nesse processo, então, nós conquistamos, e aí a Constituição determinou a primeira eleição de 1991. Aí abriu a possibilidade da gente tirar título de eleitor, criou-se o Tribunal Regional Eleitoral, né, para expedir os títulos de eleitores, e o processo normal de todos os estados. Os partidos políticos, que não existiam aqui, foram constituídos, e os partidos tinham o direito, então, de indicar os seus candidatos para governador e para deputado distrital. O governador tinha um status muito parecido com o de ministro. Era um cargo de confiança do presidente da República, que podia demiti-lo ad nutum. Ele não precisava consultar ninguém para demitir. Ao passo que um eleito, não. O eleito ele tem um mandato. Você não pode... O governo federal não teria tanta interferência no Distrito Federal na gestão da coisa pública, né? Então havia muitas forças que não aceitavam essa autonomia, entendeu? Porque tirava o poder do governo federal. No primeiro momento, o governo do Distrito Federal, ou o Distrito Federal, se mantinha com a arrecadação própria, né? Acontece que existem 3 atividades básicas que você citou: segurança, saúde e educação. São 3 atividades de Estado que interessavam muito ao governo federal. Por quê? Porque aqui estão todas as representações diplomáticas e os deputados e senadores. E os ministros, o poder da República está aqui. Esse poder da República tem que ser atendido nas suas demandas, né? Um embaixador que vem para cá, ele vem para cá, quer ver seu filho na escola, ele quer ter um bom atendimento médico e mais, ele quer ter segurança. Nessa evolução de recursos necessários para garantir essas funções de Estado, começou a se fazer, e o governo federal começou a perceber a necessidade disso e começou a repassar recursos para cobrir essas despesas no Distrito Federal, né? Por exemplo, a polícia aqui, né, o
A Polícia Civil, né, é a polícia do Distrito Federal, né, mas ela veio do Rio de Janeiro, né, como polícia do Distrito Federal, mas ela não tinha recursos suficientes para dar cobertura a todas as suas atividades, porque não era só policiar, vamos dizer, as ruas, mas era você ter um policiamento especial para as embaixadas, para a Casa dos Ministros, para eventos, para a segurança, vamos dizer, do governo federal, né? E isso exigia um recurso grande e, mais que um recurso, um preparo intelectual e educacional maior desses policiais, né? Tanto que no Distrito Federal, hoje, para ser policial, você tem que ter curso superior, entendeu? Bom, então, esse volume foi crescendo de repasse e foi incomodando os outros estados brasileiros. E diziam, fica passando dinheiro para o Distrito Federal enquanto o meu estado precisa disso e daquilo. Aí criou-se o fundo, né, do Distrito Federal, que passou a ser obrigatório, porque você imagina, você tem um presidente de um partido, governador de outro, aí de repente ele começa a querer boicotar os recursos aqui. Atinge a população, mas atinge também todo esse corpo de pessoas que aqui vivem, né? Então, se conseguiu, através de uma emenda constitucional, que os recursos até então destinados ao Distrito Federal passariam a ser obrigatórios para essas três atividades: segurança, saúde e educação. Né? E continua assim. Nós tomamos posse no dia 1º de janeiro, demos posse ao governador e, a rigor, pela Constituição Federal, nós deveríamos entrar em recesso, porque mês de janeiro é mês de recesso do Poder Legislativo. Mas nós já víamos nos reunindo antes da posse. Os 24 deputados, nós tomamos iniciativa, logo depois que fomos eleitos, de nos reunirmos, independente da ideologia de partido político, para tomarmos as providências e criarmos comissões para a implantação do Poder Legislativo. Então foram criadas várias comissões, com representantes de todos os partidos eleitos. Eu me lembro que a minha comissão, por eu ser arquiteto, era uma comissão que se destinava a escolher a sede da futura Câmara Legislativa. Depois tinha uma comissão que ia cuidar da parte administrativa, como é que ia se implantar, legislativa, né, das primeiras providências, qual o regimento interno da Câmara. Nós precisamos votar um regimento interno para termos uma norma, como nos guiarmos, como nos comportarmos nos processos de debate e de aprovação de leis. Aí nós tivemos um grande auxílio do Senado da República, que nós tomamos, vamos dizer, o regimento interno do Senado adaptado às nossas condições. Os presidentes do partido fizeram a nomeação dos comitês provisórios para a implantação dos partidos. Aí a gente tinha que ir nas cidades satélites, filiar as pessoas, a partir dessa filiação, nomear os comitês administrativos e eles escolheram os seus presidentes. Enfim, toda uma estrutura política foi criada em muito pouco tempo aqui no Distrito Federal para atender as determinações legais de eleição. Praticamente todos os partidos a nível nacional tinham representação aqui e lutou para eleger os seus representantes. Nós não tínhamos carro, entendeu? Nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos combustível, entendeu?
nós tínhamos muito pouca coisa, sabe? Então a gente começou, vamos dizer, franciscanamente. Tínhamos um limite de assessores, entendeu? Então isso foi muito, vamos dizer, foi muito contido. Por quê? Era uma preocupação, não era só minha como presidente, era de todos os deputados. É de que a Câmara não podia vir para assustar a população com mais encargos financeiros, com mais despesa no orçamento do Distrito Federal. O governo local teria que construir um edifício para sediar a Câmara, né? Aí o Roriz até fez um concurso público, mas não quis botar dinheiro na construção. Bom, o que aconteceu? Eu fiquei nessa comissão com outros companheiros e nós saímos à cata de um espaço que fosse capaz de abrigar o poder legislativo. Nesta época, o presidente da República era o Fernando Collor. Fernando Collor extinguiu vários órgãos federais. Um dos órgãos federais que ele extinguiu era a Embrater, Empresa Brasileira de Extensão Rural. Manteve a de pesquisa, a Embrapa, mas extinguiu a Embrater. A Embrater tinha recebido do governo federal um terreno para a construção da sua sede. O terreno era no final da Asa Norte, né? Este terreno foi construído com recursos de financiamento, não sei se do Banco Mundial, enfim, de uma entidade, né? Então eles receberam esse recurso da seguinte maneira, que o terreno era do governo do Distrito Federal e o edifício era da Embrater. Mas no momento em que a Embrater desocupasse aquele prédio, por qualquer motivo, o edifício e o terreno voltariam a ser posse do governo do Distrito Federal. Então, na busca toda que nós fizemos, até no setor de autarquias, setor bancário sul, setor comercial sul, nós procuramos, não tinha, nós teríamos que alugar um prédio. E a Embrater, eu tinha muito bom acesso com a Embrater então estava devolvendo, por ter sido extinta, o edifício junto com o terreno para o GDF. O governador era o Vanderlei Valim. Eu vim ao Valim e falei, escuta, vocês vão receber esse prédio da Embrater, transfere para a Câmara Legislativa, entendeu? Que não tem sede. Ele prontamente atendeu a nossa reivindicação. Em 3 meses, ele mandou a nova CAP fazer as adaptações necessárias. O plenário da Câmara era a biblioteca da Embrater, entendeu? Tinha uma sala em cima que era de apoio, né, do plenário, da biblioteca. Então, eu como arquiteto fiz os primeiros rabiscos e aí, junto com os arquitetos e engenheiros da nova CAP, começamos então a construir o plenário, entendeu? Que era todo aberto, né? Fazer os gabinetes dos deputados, que esses eram mais fáceis, porque eram divisórias, os gabinetes da área administrativa, que de uma certa maneira já existiam para o funcionamento da Embrater, e aquele prédio é muito interessante, porque ele tem 2 alas. Numa ala ficou o gabinete dos deputados e na outra ala ficou a área administrativa da Câmara, né? E o plenário no fundo. Construímos um elevador, porque tinha problema até de deputados que tinham deficiência, como o Benício e outras pessoas que fossem. Então, fizemos um elevador. Enfim, o elevador chegou mais tarde, mas o básico foi feito para que nós pudéssemos dar posse ao Roriz no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Nós não tínhamos funcionário. Éramos 24 deputados num prédio com poder zero de, vamos dizer, administrativo. E a gente não sabia nada de como legislar. Como é que você faz um projeto de lei? Como é que você propõe uma ação no plenário para que surta efeito? Como é que nós vamos receber os projetos de lei oriundos do Executivo? Quem que vai examinar isso? Primeira providência, nós não tínhamos CNPJ. Sem CNPJ você não existe. Nós não tínhamos funcionários, não tinha um quadro de pessoal, não existia. Como é que você não tinha regimento, vamos dizer, nós não tínhamos norma nenhuma para nomear. Como é que eu vou nomear, por exemplo, o Elias para ser meu assessor? Ele vai ficar onde? De pendurado aonde? Então, eu tive um trabalho grande, aí pesou muito nas minhas costas, junto ao Poder Executivo local, junto ao Senado Federal, né, e junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. A primeira pessoa que eu visitei foi o presidente do Tribunal de Contas e disse a ele, olha, nós estamos criando o nosso CNPJ, né? Aí eu fui lá e nós precisamos da assessoria de vocês, porque o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então o tribunal tinha obrigação de nos auxiliar a implantar o poder. E aí eu disse ao presidente do Tribunal de Contas, eu vou cometer aqui uma irregularidade administrativa. Eu vou ao governador e vou ao Senado e vou pedir ao presidente do Senado e ao governador que nos mande 10 funcionários cada um, o governador na área administrativa e o Senado na área legislativa. Só que eu não tenho como nomear nenhum deles. Eles continuarão sendo funcionários do GDF do Senado, prestando serviço para a Câmara. E vocês não venham em cima de mim, ou do governador, do senador, dizendo que nós estamos fazendo uma irregularidade. Porque nós estamos fazendo. Mas se nós não fizermos isso, nós não vamos sair da estrada, nós não vamos sair, nós não vamos dar partida na Câmara. Então vocês fiquem sabendo disso. Perfeitamente, concordou. O presidente do tribunal concordou. E mais, eu quero que você mande também uma comissão do Tribunal de Contas para nos auxiliar nas primeiras licitações que nós vamos fazer. Porque como é que eu faço uma licitação se eu não tenho ninguém para nomear como membro da comissão de licitação? Nós tivemos que pedir ao executivo a compra de mesas, de cadeiras, e que nós levamos muita coisa da nossa casa. Não tinha uma folha de papel. Como é que você escreve, digita, datilografa um negócio se você não tem onde? Aí o Senado nos mandou impressos do Senado Federal, com capas de processo do Senado Federal, e nos mandou 10 técnicos para nos auxiliar. E nos dá aula, ó, o processo legislativo começa assim, o povo reivindica, você pega, redige o procedimento, a norma de uma lei tem que seguir tais parâmetros, né? Não adianta falar assim, eu quero fazer uma lei para criar mais escola. Tem que ter uma justificativa que convença os deputados, tem que pedir o apoio, tem que mostrar para eles a justiça ou da justeza daquela reivindicação. Então eles ficaram aí nos assessorando para a gente dar os primeiros passos, né? E a área administrativa, que o governador mandou para lá um técnico fantástico, tinha sido secretário de Finanças, Alex Gasal. E ele é que tirou o CNPJ, essa coisa toda. Aí nós fizemos a primeira eleição da mesa diretora, seguindo o quê? Seguindo o estatuto, as normas do Senado Federal.
Nós pedimos a nomeação dos primeiros funcionários através de um decreto legislativo. Aí isso tinha no regimento, então fizemos a composição do quê? A composição da área administrativa da Câmara. Na segunda-feira de manhã cedo, eu cheguei na Câmara, chamei todos os líderes de partido e disse a eles o seguinte: olha, nós combinamos que eu colocaria em votação hoje, na primeira sessão, a criação desses cargos comissionados, porque não era concurso, era cargos comissionados. Mas tem o seguinte, eu só coloco em votação se eu tiver a concordância de todos os partidos e deputados. Se tiver um voto contrário, eu retiro o decreto legislativo. Ou nós assumimos o poder legislativo com responsabilidade, ou nós vamos já no primeiro dia nos afogarmos com briguinhas políticas sem solução, né? Eles assumiram e foi aprovado por unanimidade. No dia 2, todo mundo sentou na cadeira para fazer os seus processos, os seus projetos, né? E nomearmos os... Aí foi feita nomeação. Nesse primeiro mês, o governo do Distrito Federal fez um repasse para cobrir as despesas. Nós já tínhamos CNPJ, já tínhamos o recurso já disponível, e aí então começamos um processo de licitação. E para esse processo de licitação eu voltei ao Tribunal de Contas. Falei assim, olha, eu vou fazer licitação todas com dispensa de licitação. Eu não tenho como comprar papel, eu não tenho como comprar máquina de escrever, eu não tenho como comprar papel higiênico, eu não tenho que comprar nada na Câmara se eu não fizer uma licitação. Agora, se eu fizer a licitação normal, só para publicar, para dar prazo, para contestar, eu não vou instalar, então nós vamos ficar parados, não vamos poder trabalhar por falta de condições materiais, né? Então eu quero dizer para vocês que eu vou fazer as licitações todas com dispensa de licitação, mas eu quero que vocês, como auxiliares do Poder Legislativo, mandem lá uma comissão, ou os funcionários, para me ajudar a preparar as licitações. Eu vou nomear uma comissão, mas vocês vão fazer parte dessa comissão também e vão fiscalizar as nossas compras, as nossas aquisições, tá bem? Nos 3 primeiros meses nós demos essa organizada mínima. Aí nós fizemos o lançamento da Lei Orgânica, que foi uma sessão belíssima. Nós constituímos, tivemos assessores, constituímos comissões para cada tipo de atividade, para cuidar das atividades, que foram os capítulos da Lei Orgânica, entendeu? Primeiro, qual é a organização político-administrativa do Distrito Federal? Aí você tem lá competência do governador, do vice-governador, salário, entendeu? Assessoria do governador, secretarias do governo do Distrito Federal. Então tinha todo um pessoal fazendo esse trabalho dentro de uma comissão de deputados distritais. As comissões tinham, por exemplo, área de educação, como vai ser a estrutura da educação no Distrito Federal. Então, vai ter escolas, vai ter isso. Eu me lembro que nessa época, quando se montou a estrutura do ensino primário, ensino médio, isso e coisas, eu fiz uma emenda colocando, porque eu era oriundo da Universidade de Brasília, colocando a criação da Universidade do Distrito Federal. Nós estávamos ouvindo a população. Como? Nós abrimos um canal em que a população podia se manifestar e apresentar propostas. Então tinha uma comissão que cuidava de triar as propostas.
para inserir na lei orgânica, entendeu? Então foi feita muita proposta que foi inserida. Nós demoramos mais ou menos 1 ano e meio até a promulgação da lei orgânica. Nomeei os primeiros concursados, fui eu que nomeei. Minhas metas como presidente foram alcançadas, né? Instalar o poder, organizar, fazer a lei orgânica e o concurso público. Entendeu? Essas eram as metas que eu queria deixar a Câmara organizada, funcionando como deve funcionar um órgão público.